Graça e paz a todos. Meus irmãos, este canal existe para examinar as Escrituras sem tradições religiosas, sem dogmas herdados, sem medo de confrontar práticas que não resistem à palavra. Aqui não defendemos sistemas, instituições ou rituais, mas a obra consumada de Cristo. Muitas práticas aceitas hoje no cristianismo são repetidas por costume, não por entendimento bíblico. Uma delas é a chamada Ceia do Senhor, também conhecida como Santa Ceia ou Eucaristia. O que poucos ousam perguntar é: isso foi instituído como ordenança contínua para a Igreja? Ou estamos sustentando um rito que contradiz a suficiência da cruz? E é isso que vamos examinar à luz exclusiva da palavra, sem engano. Tema de hoje: a ceia, a lei e a obra consumada. A cultura da ceia do Senhor está profundamente enraizada nas pessoas. Contudo, nem Jesus nem Paulo instituíram uma celebração contínua da morte de Cristo como ordenança obrigatória da Igreja. Paulo é claro: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. 1 Coríntios 11:26. O texto não diz que celebramos a ressurreição, mas que anunciamos a morte do Senhor. E aqui está o ponto central. Jesus vive. Cristo não está morto. Não se anuncia a morte de quem vive eternamente. O sacrifício foi único, perfeito e suficiente, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10:14. Portanto, insistir numa prática que anuncia repetidamente a morte é, ainda que de forma simbólica, recolocar Cristo na cruz, algo que a Escritura rejeita. A exigência do rito já revela condenação. A própria ceia carrega em si uma exigência que denuncia sua natureza legal. Isso não é uma construção da Igreja, é o que o próprio texto declara. Primeiro, Paulo afirma: de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11:27. Aqui o texto já estabelece culpa objetiva. Não se trata de sentimento, mas de responsabilidade real diante de Deus. Em seguida, o apóstolo prossegue: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. 1 Coríntios 11:28. O texto manda comer, mas condiciona esse comer a um exame prévio. O assim coma não remove a exigência, ele a reforça. O comer só é autorizado depois de um exame que o próprio texto exige. E Paulo deixa claro o que acontece quando essa exigência não é atendida. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. 1 Coríntios 11:29. Assim, o comer da ceia não é um simples ato simbólico, mas um rito legal condicionado à dignidade humana. E justamente por isso, em vez de comunicar graça, expõe o homem à condenação. O texto não apresenta a ceia como um ato coberto pela graça, mas como um rito subordinado ao discernimento e à dignidade daquele que participa. Onde há condição, há exigência. Onde há exigência, há responsabilidade. E onde há responsabilidade diante de Deus, há risco real de condenação. O texto não oferece nenhum critério de como alguém se torna digno, nem apresenta Cristo como a dignidade no rito. Ele apenas afirma que, sem discernimento, o participante incorre em culpa e condenação. É exatamente nesse ponto que o próprio texto nos obriga a parar e a encarar as perguntas que não podem ser evitadas. Quem pode atender a essa exigência? Quem pode afirmar que discerne plenamente o corpo do Senhor? Quem pode garantir diante de Deus que participa dignamente? Quem é, de fato, digno do corpo e do sangue do Senhor? Se alguém pudesse reivindicar dignidade, seria o próprio apóstolo Paulo. Ainda assim, ele declara: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15.
Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Se Paulo não encontrou dignidade em si mesmo, quem somos nós para reivindicá-la? A Escritura ainda afirma: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11:31. Logo, o próprio texto revela que a ceia atua sob juízo. Assim, ao reconhecer minha indignidade diante de Deus, não encontro na graça a obrigação de participar de um rito que exige aquilo que não possuo. A ceia do Senhor carrega em si a exigência de dignidade, conforme o próprio texto declara. Essa exigência não procede da graça, pois a graça não exige mérito humano. Ela pertence ao âmbito da lei, que revela o pecado e conduz à condenação. O texto não pergunta se queremos participar, ele pergunta quem é digno, e a Escritura responde: ninguém. Portanto, a ceia não é uma prática da graça, mas um rito legal que expõe a incapacidade humana e confirma a necessidade de Cristo, que já cumpriu tudo de uma vez por todas. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. A ceia era a Páscoa, e a Páscoa era a lei. Jesus celebrou a ceia no contexto da Páscoa judaica, e a Páscoa era parte da lei de Moisés. A lei, porém, não pode ser fracionada. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Gálatas 5:3. A lei é um conjunto indivisível. Voltar a qualquer ordenança é tornar-se culpado de todas. E a Escritura afirma que essa lei foi encerrada na cruz. Havendo riscado a cédula que era contra nós, removeu-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2:14. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, versículos 4 e 5. Enquanto estivermos nesta carne, erraremos. Enquanto estivermos neste corpo, seremos indignos diante da exigência legal. E Paulo nunca negou isso. De modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Romanos 7:25. Não somos salvos por ritos, mas por graça. Se a ceia fosse essencial à salvação, o ladrão na cruz estaria perdido. Mas Jesus lhe disse: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Sem ceia, sem batismo, sem dízimos, sem guarda de sábado. O que havia ali? Arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3:19. E o resultado da graça é transformação, não ritual. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17. Não somos santos em nós mesmos, mas buscamos santificação, não por medo da lei, mas por amor àquele que nos salvou. Refutações comuns dos falsos profetas. E as respostas bíblicas. Refutação. 1. A dignidade exigida não é do homem, mas de Cristo imputada ao homem. Se assim fosse, Judas Iscariotes seria digno e salvo. Ele participou da ceia, caminhou com Jesus, foi contado entre os apóstolos e ainda assim foi rejeitado. A Escritura é clara. Na verdade, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Melhor fora para esse homem não haver nascido. Mateus 26:24. Judas não foi salvo pela proximidade com Cristo, nem pela participação no rito. Isso prova que a ceia não imputa dignidade, nem comunica salvação. Se a dignidade fosse automaticamente de Cristo aplicada ao participante, ninguém poderia ser condenado após participar, e o próprio texto afirma o contrário. Refutação 2. A palavra condenação aqui é apenas disciplinar, não escatológica. O próprio texto refuta essa leitura. Paulo afirma: mas quando somos julgados, somos corrigidos pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 32. A expressão com o mundo é decisiva. O mundo na Escritura está debaixo de condenação, não de disciplina salvadora. O mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Se o juízo mencionado fosse apenas pedagógico ou corretivo no sentido gracioso, não haveria necessidade de distinção entre a igreja e o mundo. Logo, o texto aponta para a condenação real, da qual o Senhor livra aqueles que ele julga antes. E isso confirma que a ceia opera sob juízo, não sob graça. Refutação 3. A ceia não repete a cruz, é apenas um memorial. O texto não diz que a ceia é um memorial da ressurreição, nem um lembrete simbólico da obra consumada. Paulo afirma explicitamente: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 26. Anunciar não é o mesmo que lembrar. Anunciar é proclamar publicamente. A Escritura nunca ordena à igreja que anuncie repetidamente a morte de Cristo como prática contínua. Por quê? Cristo vive. A obra foi consumada. O sacrifício foi único e perfeito. Está consumado. João 19, 30. Portanto, transformar o anúncio da morte em rito contínuo é, ainda que simbolicamente, manter viva uma proclamação que a cruz encerrou de uma vez por todas. Refutação 4. Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Essa objeção ignora o contexto imediato de João 6. O próprio texto esclarece que Jesus não está falando de rito, mas de fé. Quem crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. João 6,63. A carne para nada aproveita. João 6,63. Logo, se João 6 fosse literal ou sacramental, os judeus não teriam tropeçado. Jesus teria corrigido o entendimento literal, e o texto não afirmaria que a carne para nada aproveita. Além disso, muitos discípulos abandonaram Jesus exatamente por entenderem de forma carnal, e ele não os chamou de volta para explicar um rito. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e não andaram mais com ele. João 6, 66. João 6 trata de crer, não de comer pão ritual. Confundir fé com sacramento é literalizar o que o próprio Cristo espiritualizou. Conclusão: essas refutações não falham por falta de boa intenção, mas por exigir do texto aquilo que ele não diz. Quando deixamos 1 Coríntios 11 falar por si mesmo, o resultado é claro. A ceia não opera na lógica da graça, mas na lógica da exigência, do juízo e da responsabilidade. Meus amigos, ceia do Senhor, dízimos, guarda de sábados ou qualquer outro preceito da lei caíram por terra na cruz. Cristo não veio por acaso na história. Ele veio na plenitude dos tempos, cumpriu toda a lei, fez-se nosso fiador e pagou a dívida por completo. Voltar a esses elementos é negar, ainda que inconscientemente, a suficiência da cruz. Babilônia, ornada de ouro e vaidade, seduziu as nações com vinho e falsidade. Mas um anjo proclama com voz celestial: tua queda é certa, teu império é mortal. Quem poderá resistir à mão do Senhor? O justo juiz vem com fogo e esplendor. Cai, Babilônia, tua glória se desfaz, tua riqueza em cinzas não voltará jamais.
pouco aparece, fiel e verdadeiro, sua justiça resplandece. Rei dos reis, Senhor dos senhores, vence a besta e todos os impostores. As nações se levantam, mas não resistirão. A palavra eterna é sua espada em ação. Cai, Babilônia, tua glória se desfaz, tua riqueza em cinzas não voltará jamais. A terra lamenta, mas o céu vai cantar. Aleluia ao Cordeiro que vem reinar. Bom dragão é preso, lançado no abismo. O trono se ergue, não há mais engano. Os mortos se levantam, livros são abertos e o Cordeiro julga, seus decretos são certos. Cai, Babilônia, para sempre destruída. O justo Senhor traz esperança e vida. Aleluia, o Cordeiro venceu. Novo céu e nova terra, Deus prometeu. Aleluia ao Cordeiro que vem Se esta mensagem confrontou você, glória a Deus. A verdade não existe para preservar sistemas religiosos, mas para romper cadeias. Inscreva-se no canal Bíblia Sem Engano. Aqui a palavra não é moldada por tradição, rito ou instituição. Aqui afirmamos sem recuo: somente Cristo, somente a graça, somente a Escritura, acima de homens, doutrinas e costumes.